Romanos capítulo 7, nós vamos ler o versículo 21. Romanos 7, apenas o versículo 21, tá? Vamos para o nosso estudo do nosso tema central, que é a busca pela santidade. E hoje o nosso tema é a batalha por santidade. Romanos diz assim, texto: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Nos abençoa no decorrer desse estudo. Obrigado pela contribuição de oferta e dízimo aqui na casa de oração. Que o Senhor abençoe. Continue cuidando da vida dos nossos tesoureiros, dando sabedoria a eles para nos conduzir e ajudarmos na administração das finanças da casa do Senhor. A nossa oração, a nossa gratidão a Deus pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. A batalha por santidade, esse é o nosso tema da noite. Lembrando você que nós estamos em forma de estudo bíblico, tá? E hoje peço um pouquinho da sua paciência, minha voz não está 100%, mas nós vamos caminhar. Do que a gente já viu até agora, você tem que entender uma coisa quando se fala de santidade, quando se fala de batalha. Nós sabemos que através da nossa união com Cristo Jesus, na sua morte, nós somos libertos do pecado. Isso é fato. Você não pode esquecer disso. Que por causa da nossa união com Jesus Cristo, com o nosso Salvador, nós somos libertos do domínio do pecado, ok? Contudo, nós entendemos também que o pecado ainda procura ganhar domínio no nosso coração. Você tem que entender que ainda há batalhas dentro do seu coração. Você tem que entender que ainda há lutas dentro do seu coração. Se você não compreender isso, vai ficar difícil de você lutar contra alguns pecados no seu coração. É igual o jovem que quer casar e ele romantiza o casamento. Ele acha que o casamento não tem crise. Ele acha que o casamento não tem problema. Aí quando ele entra com o primeiro problema, que é o quê? Quer separar. Porque se ele entrar no casamento sabendo que o casamento é uma batalha todo santo dia, ele não vai querer separar. Ele vai lutar todos os dias com a graça de Deus. Então você precisa entender também que quando você tem um encontro com Cristo Jesus, quando Jesus transforma a sua vida, quando você é liberto por Cristo Jesus, você tem que entender que a partir de agora, o nosso Jesus, a graça maravilhosa que está em nós, vai nos dar força para lutar, não é para ficar acomodados. Tá? Há luta sim no nosso coração. Paulo diz aí, quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Talvez não gostamos da ideia de que temos essa luta dentro de nós. Talvez não gostamos da ideia como é que a gente serve a Jesus Cristo e temos que lidar com essa realidade. A luta do pecado todo dia no nosso coração. Então, mas à medida que nós vamos descobrindo isso, que há dentro de nós a lei do pecado, e essa lei, ela começa, como diz Paulo lá em Gálatas, a carne e o espírito, há uma briga interna. Nós vamos entender que precisamos vencer pela graça de Deus, e a palavra de Deus ela nos dá algumas diretrizes, alguns passos que temos que caminhar para poder vencer aí essas tentações. O que eu quero que você foque nessa noite é que quando eu falar de lutas, eu não estou me referindo apenas às lutas externas, mas a principal luta que nós vamos tratar aqui é a luta do coração, é a luta interna, é os pecados de dentro do seu coração. Lutas que muitas pessoas não sabem que você passa, tá? Lutas. Embora como crentes nós temos essa luta íntima no nosso coração, nós sabemos que o Espírito Santo também está dentro de nós, desejando que a gente vença essa batalha que está dentro de nós. Tem um texto lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 9, se você quiser anotar, diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando,
porque é nascido de Deus. Então o que é que João está dizendo? Que o que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele peca, ele falha, ele pode ter um deslize, mas ele não vive nessa prática. Quando ele peca, quando ele falha, ele vai às lágrimas, ele vai à busca de restauração, ele busca, pede a Deus que Deus o ajude, que ele venha se restaurar, que ele venha de fato se levantar ali onde ele caiu. O nosso estudo aqui, o foco, que nós estamos aqui em Romanos capítulo 7, é um texto muito polêmico. Eu já dei nas exposições passadas. O meu foco aqui não é trabalhar as 3 possíveis interpretações de Romanos 7, não é o meu foco. Tá? Se você quer saber qual é a posição que a gente segue, peça meus sermões, eu dou o meu sermão de Romanos 7 para vocês. Tá? Quem não acompanhou na época. Tá? Mas em outra ocasião a gente vai tratar isso com detalhe. Mas o que eu quero que você entenda é que, aqui nesse texto, que quando Paulo diz assim, ó, quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim, todos os intérpretes, eles entendem o seguinte, que embora tenhamos o Espírito dentro de nós entendemos que dentro de nós também há esse conflito. Ou seja, o pecado ele continua hostil, ele continua saliente, perigoso. Tá? Ele maquina muita coisa dentro de nós, nos impulsionando a fazer coisas que não é para fazer. Essa luta é uma batalha sem fim. Então, se nós quisermos ganhar essa batalha, nós temos que entender 3 coisas aqui. Primeiro, vamos lá. Primeira coisa é que a Bíblia indica que a habitação do pecado em nós é aonde? No coração. Primeira coisa que você e eu temos que entender, tá? Que a habitação do pecado em nós é no coração. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23, Jesus falou assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então Jesus está falando que o centro onde habita o pecado, onde habita as nossas maiores confusões e crises, é dentro do coração. Por isso não tem solução humana para resolver isso. A solução para resolver é, de fato, a graça de Deus, a palavra de Deus, a nossa busca incessante todos os dias para vencer essas tentações. A Bíblia fala, por exemplo, quando você usa ou vê esse termo coração na Bíblia, tem vários significados. Muitas vezes significa, por exemplo, a nossa razão, a nossa compreensão, nossos afetos, emoções, vontade. Indica que toda a alma do homem, todas as suas faculdades. Quando a Bíblia diz assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, não tem assim o texto? Ele não está nos separando em várias partes do corpo, alma, espírito, coração, veia, não é isso. A ideia do texto, quando Jesus fala isso, é a ideia da totalidade do nosso ser. Então, quando fala coração aqui, que é o centro dos nossos sentimentos. Quando nós escolhemos algo ou recusamos algo, isso vem do nosso coração. O próprio Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, tudo isso chama-se coração. Quando a Bíblia fala de coração também, a Bíblia diz que o coração ele é enganoso e ele é insondável por qualquer pessoa. Tem gente que diz assim, não estou seguindo o meu coração. Vai quebrar, cara. Porque o coração ele é enganoso, ele é insondável. Você não consegue sondar o seu coração de forma plena. Só tem um ser que consegue sondar o nosso coração. É o nosso Deus. Ele sim consegue, Ele sabe todos os desejos e os desígnios do nosso coração. Mesmo nós como crentes, irmãos, tendo o Espírito Santo de Deus, nós não conhecemos de fato o nosso coração de forma plena. Entenda isso. Tem coisa que você faz, que às vezes, meu Deus, por que eu fiz isso? Incrível, loucura, né? Sabe, você às vezes se surpreende com você mesmo. O que eu quero que você entenda nessa noite, nós não podemos discernir perfeitamente os motivos ocultos, as intrigas secretas, as variações do coração.
É nesse momento, que nesse coração insondável, que Paulo está dizendo que habita a lei do pecado. Nós lutamos com o inimigo e nós não conseguimos descobrir ele plenamente. Por quê? Porque ele é enganoso. O coração é enganoso. Desculpas, racionaliza, justifica, tudo isso está envolvido com o nosso coração enganoso. Às vezes a gente fica cego, por exemplo, em áreas de pecado da nossa vida. Nós achamos que é normal e é coisa que não é normal. Então, observa como o nosso coração, ele é enganoso. Nós achamos, por exemplo, que quando nós... eu sou crente, se eu pecar, então eu vou ter um sentimento de arrependimento. Aí me arrependo, depois eu vou lá e peco de novo, deliberadamente, do jeito que eu quero. É errado isso. O teu coração está te enganando. Veja, por exemplo, vá comigo em Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago. Quem encontrar pode ler para nós. Eu já encontrei. Tiago, eu vou ler que fica com dificuldade para os irmãos que estão com máscara, né? Vamos lá, Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Esse assentimento, por assim dizer, esse assentimento mental à palavra de Deus, não, eu tive um sentimento de arrependimento. Ele não pode ser confundido, ele não é a mesma coisa de obediência. Falhar, o ser humano falha, o crente em Cristo Jesus, ele tem suas falhas. Mas ele tem que se arrepender e obedecer. Aqui nós temos uma aplicação de início para nós. Se nós estivermos cientes, irmão, dessas verdades, de que o nosso coração, ele é enganoso, se nós estivermos cientes de que o pecado ele habita no nosso coração, nós vamos ser mais vigilantes. Nós vamos rogar a Deus diariamente que sonde os nossos corações. Porque se você não entender que o pecado habita no seu coração, se você não entender que o seu coração é enganoso, você vai se achar o tal e vai achar que está fazendo tudo do jeitinho certo. Olha o que o salmista Davi falou no Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, provas as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. O rei Davi, o salmista, ele não está dizendo assim, Senhor, eu conheço meu coração, fique tranquilo, descansa no teu trono aí, que eu resolvo aqui. Não, ele não está dizendo isso. Pelo contrário, ele está dizendo, Senhor, sonda-me, eu não consigo ver as coisas do meu coração. Então, sonda o meu coração, observa, veja o que é que está de errado e me corrige, me coloca no caminho certo. A grande pergunta, talvez, que você esteja fazendo, pastor, e como é isso na prática? Como é que a gente pede para Deus sondar o nosso coração e como é que a coisa vai corrigir? Pela palavra de Deus, irmãos. O principal meio pelo qual Deus sonda os nossos corações é pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 2, diz que ela é uma espada mais cortante que uma espada de 2 gumes. Quando nós pedimos para o Senhor sondar o nosso coração, nós estamos pedindo para que a palavra penetre em nós. É a leitura da palavra de Deus que vai sondar o seu coração. Porque aqui está o conselho de Deus, aqui está as ordenanças do Senhor. Nós precisamos, sim, da palavra de Deus para que possa nos sondar. Porque se nós nos sondarmos a nós mesmos, algumas coisas vai dar problema. Quer ver? Existe uma armadilha de Satanás, que chama introspecção mórbida. O que é isso? É que o Satanás ele usa essa artimanha quando nós olhamos para o nosso coração e vemos que ele é enganoso. Quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que falhamos, o que é que o Satanás vai colocar na nossa cabeça? Desânimo. Vai dizer que nós não temos mais jeito. Porque o Satanás, lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz que ele é o quê? Acusador.
Então, por isso que é um perigo de você mesmo, eu mesmo, sondar o meu coração. Esse é o grande perigo, porque nós vamos começar a nos martirizar e achar que nós somos piores e piores e piores, e nós não tem mais jeito. Um outro problema de nós sondarmos o nosso coração é achar que nós somos demais, que nós somos o máximo, que nós conseguimos vencer tudo do nosso jeito. Por isso que Davi, ele diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum erro em mim e me coloca no caminho certo. Irmãos, sondar o coração é você ir à palavra de Deus, é você buscar na palavra de Deus e ver o que o Senhor quer que você mude. Porque tem coisas que você não vê no seu coração. E Satanás, ele quer desmotivar, desencorajar-nos, para que não venhamos aí vencer a batalha da santidade. Mas tem uma segunda coisa que você precisa, eu e você precisamos entender. Devemos reconhecer que o pecado interno se revela, em grande parte, através dos nossos desejos. Desde o jardim do Éden, o homem tem dado mais ouvido aos seus desejos do que à razão. O desejo veio a tornar-se a faculdade mais forte do coração do ser humano. E é incrível como o mundo reconhece isso. É incrível como o mundo conhece os nossos desejos e tenta nos atrair através deles. Através dos nossos desejos. Vamos lá em Hebreus. Se está pertinho em Tiago, só volta uma folha da sua Bíblia. Hebreus 11, 25. Por favor. 11, 25 de Hebreus. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Falando aí da fé de Moisés. Preferiu o quê? Ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Esses prazeres, o escritor aos Hebreus chama de prazeres do pecado. Então, os nossos desejos, grande parte do nosso pecado interno se revela por meio dos nossos desejos. Quem assistiu aí essa série do Round 6, você vê como eles pegaram cada um daquelas pessoas no seu ponto fraco do desejo, pagar suas dívidas. Loucura, né? Para quem assistiu. Mas o que eu quero que você entenda também, antes de nós focarmos nesse desejo que eu quero me referir aqui, eu quero que você entenda que nem todo desejo é mau. Nem todo desejo é ruim. Por exemplo, Paulo, ele desejou conhecer Cristo. Está lá em Filipenses 3:10. Paulo, por exemplo, em Romanos 10, versículo 1, desejou a salvação dos seus amigos judeus. Paulo desejou também que os filhos espirituais atinjam a maturidade. Está lá em Gálatas 4:19. Então não é todo desejo que é mau. Mas o que eu quero me referir aqui, nesse ponto, é que os desejos pecaminosos, perversos, é que nos levam a pecar. O próprio livro de Tiago afirma que nós somos tentados quando arrastados e engordados pelos nossos desejos perversos. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Meus irmãos, se nós queremos ganhar a batalha pela santidade, nós precisamos reconhecer o problema básico que está dentro de nós, os nossos desejos, desejos ímpios. Nós temos desejos ímpios. Por que Tiago diz lá no capítulo 4, olha, vocês pedem para Deus e não recebem, porque pedem para gastar nos seus próprios prazeres ou desejos, para satisfazer as suas tentações e paixões insaciáveis. Um grande homem de Deus do passado, John Owen, diz o seguinte: disse que o pecado mantém a sua guerra, pondo confusão os nossos afetos, aquilo que eu estou falando aqui de desejo, né? Levando para longe. Por essa razão, diz John Owen, a negação do pecado deve ser dirigida principalmente para os afetos. Temos de nos certificar que os nossos desejos são orientados para a glória de Deus, disse ele, e não para a satisfação das paixões do nosso corpo.
A maior parte da manifestação do pecado interno do nosso coração está em nossos desejos. Em nossos desejos. Quando o pecado ele é colocado para fora, é porque já estava desejado no coração. Lembra de Jesus? Ele disse o seguinte: antigamente vocês falavam que alguém era pego em adultério, etc. Hoje, se olhar para uma pessoa e desejar no coração, já pecou, já adulterou. Porque ele está se referindo aos desejos, começa daqui, é do coração, antes de chegar no ato. Por isso que o nosso coração precisa ser sondado por Deus. E devemos tomar muito cuidado com os nossos desejos ímpios. Por que você deseja tal coisa que você está pensando agora? Faça uma reflexão. Por que você quer tanto dinheiro? Por que você quer tanto aquele objeto? Por que você quer tanto chegar naquele objetivo? Analise se esses desejos não são pecaminosos. Vai às Escrituras, consulta a palavra de Deus e veja se isso não está sendo desejos errados diante do Senhor. Terceiro e último, nós devemos entender a respeito do quê? Entender a respeito do pecado íntimo é que ele tende a enganar a nossa compreensão ou raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa razão iluminada pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, o que ela faz? Ela opõe-se ao pecado, ela vai contra o pecado, o Espírito Santo que está em nós, a palavra de Deus que está penetrada no nosso coração. Por isso que a grande estratégia de Satanás agora consiste em orientar a nossa mente, jogar setas. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 22, o apóstolo Paulo chama isso de consciências do engano. São desejos confusos do nosso coração. Paulo afirmou também que antes de nós termos Cristo na nossa vida, nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganando e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Essas passagens que eu estou citando para você, mesmo falando que é uma vida antes de vir a Cristo, mas quando nós estamos com Cristo, nós percebemos que alguma dessas paixões, desses desejos errados, ainda passa no nosso coração. Ainda sentimos desejos errados. Ainda temos a nossa compreensão sobre essas coisas vira uma confusão, porque o Satanás começa a colocar coisa errada na nossa mente. Por exemplo, primeiro, nós somos afastados de uma atitude de vigilância depois da obediência. O Satanás ele começa a colocar, ou algumas ocasiões na nossa vida, e a gente começa a se afastar de uma atitude de vigilância, e por fim nós vamos acabar desobedecendo. Lá em Oséias, no capítulo 7, quando fala de Efraim, nós nos tornamos igual a Efraim, quando o texto diz assim: estrangeiros sugam a sua força, mas ele nem repara isso. Irmãos, nós somos afastados da posição de vigilância. Sabe por quê? Porque nós nos achamos muito confiantes. Nós começamos a achar que nós temos a própria força para vencer a batalha da santidade. Nós queremos viver sem o conselho da palavra de Deus. Nós não queremos passar tempos lendo a palavra de Deus porque é cansativo. Nós não queremos orar mais porque é exaustivo. Nós não queremos vir para o culto de doutrina, o culto de EBD porque é chato. Mas essas disciplinas espirituais é que nos ajudam a vencer. É você conhecendo a palavra de Deus que vai te ajudar a alcançar o objetivo maior, vencer essas tentações. Quer ver um exemplo prático? Quando isso aqui está acontecendo, que a gente deixa de vigiar. Quando a gente vê alguém cair. Sabe o que a gente diz? Eu não faço isso aí. Isso é soberbo. Tome cuidado. Tome cuidado porque Paulo nos orientou o seguinte. Lá em 1 Coríntios 10, 12. Assim aquele que julga está firme. Cuide-se para que não caia. Cuide-se. Cuide-se para que não caia. Quando nós deixamos de vigiar, nós começamos a ficar orgulhosos. Orgulhosos. Segundo, são muitas vezes desviados da obediência pelo abuso da graça. Lá no livro de Judas, pertinho lá de Apocalipse, Judas 4,
Judas fala que certos homens transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem. Às vezes nós abusamos da graça do Senhor. Nós sabemos que somos salvos pela graça, mas tem crente que abusa dela. Tem muitos que abusam da graça de Deus. Acham que podem reivindicar diante de Deus. Não, se eu pequei, agora eu quero que tua graça me perdoe. Como fosse obrigado a Deus nos perdoar. E começam a brincar com Deus. Aí nós confundimos que Deus apenas usa de compaixão e misericórdia e esquecemos que Ele fica irado quando há pecado na nossa vida. Porque Deus se ira. Se você fizer uma pesquisa nesse mundo atual evangélico, procura alguma pregação atual que fala da ira de Deus. Dificilmente você vai encontrar. Porque as pessoas não pregam mais sobre a ira de Deus. Muitos pastores não querem ir ao púlpito e pregar livro por livro da Bíblia, porque pode chegar nesse ponto. Não, mas Deus é misericordioso, sim, mas Ele se ira. A ira dele é santa. E é contra o pecado, porque Ele odeia o pecado. Ele odeia. Quer conferir comigo? Vai lá em Apocalipse capítulo 2, por favor. Nós estamos concluindo, tá? Capítulo 2, versículo 6 de Apocalipse. Capítulo 2, versículo 6 de Apocalipse. Mas há uma coisa a seu favor, falando para a igreja de Éfeso. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Jesus sentindo ódio de umas práticas de um grupo dos nicolaítas. Então, não abuse da graça. Seja grato a Deus por você ser salvo pela graça dEle. E peça para que essa graça te ajude a vencer todos os dias a batalha por santidade. Ter uma vida melhor, uma vida santa, uma vida que agrade ao nosso Deus. Terceiro, afastamos da obediência quando começamos a questionar o que Deus afirma na sua palavra. Afastamos da obediência quando começamos a questionar o que Deus afirma na sua palavra. Foi exatamente o que Satanás fez com Eva, lá em Gênesis 3. Foi essa tática dele. Ele disse: certamente não morrerás. Ele também nos fala hoje. Ele nos garante assim: isso é insignificante. Ou Deus não vai condenar esse pecado. Não precisa vocês fazer isso. Não precisa vir ao culto, não precisa orar, não precisa ler Bíblia, não precisa fazer a sua parte. Aí nós começamos a questionar a palavra de Deus. Em vez de nós nos deleitarmos nela, nós começamos a questionar. Por exemplo, quando você olha para a mídia, que a mídia começa a dar um conceito agora do que é família, aí você olha, faz sentido. Ah, mas a Bíblia diz assim, não, não, é interessante, mas não é como os crentes pensam. Aí começa, não, mas eu posso ir em tal lugar, não faz mal não, besteira. Então a gente começa a suavizar a coisa, aí começamos a questionar a palavra de Deus e nós não questionamos o que a sociedade fala. Aí que mora o perigo. E aí Satanás começa a ganhar espaço na vida de muitos cristãos. Eu concluo dizendo o seguinte, que embora o pecado não tenha mais domínio sobre nós devemos manter, irmãos, a nossa luta. Nós devemos manter vigilantes. Nós devemos combater. Porque se nós não combatermos, se nós não tivermos consciência do que é uma luta, do que é uma batalha interna no coração, nós vamos ser derrotados. E o recurso que nós temos aqui, que Deus está nos dando, é ser firmes, rápidos. Quando nós identificarmos o perigo perto de nós, haja com rapidez, com firmeza. Não vou, não quero. Segundo, nunca devemos convencer-nos de que nossa luta contra o pecado chegou ao fim. Não crie essa falsa perspectiva de achar, não, eu venci um pecado, pronto, acabou.
não sou mais tentado, estou tranquilo, né? Deitado na rede, estou relax. Não, irmão, vai vir tentações. Olha o que Jesus disse em Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. É nele que está as confusões, os conflitos. Vá à palavra de Deus, leia a palavra de Deus e peça para Deus sondar o seu coração. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui juntos. Nosso propósito maior aqui é a glória do Senhor, é o louvor ao Senhor. Ajuda-nos por meio desses estudos bíblicos. Ajuda-nos que possamos compreender e colocar em prática na nossa vida essa luta, essa batalha que nós temos por santidade. O Senhor nos ajude a vencer dia após dia por meio da Tua graça. Perdoa nossas falhas, nossos erros. Perdoa-nos se muitas vezes desprezamos a palavra do Senhor. Ajuda os nossos irmãos. Ajuda a Tua igreja. Fortalece o Teu povo. Que eles possam estar alegres, felizes no Senhor. Mesmo que tenham muitas lutas a enfrentar. Mas que o nosso Deus continue sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso bem maior. Não importa as circunstâncias, mas o Senhor é o nosso Deus, é o nosso protetor. É em nome de Jesus que oramos, pedimos que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, esteja sobre a vida dos nossos irmãos, conduza-os em paz e segurança para os seus lares, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, boa noite. E amanhã, domingo pela manhã nós temos a escola bíblica normal, tá? E domingo à noite o culto da família.